Olá! Bem assumida por alguns dias, né? Devido ao cansaço pelo propósito, né? Tava recuperando e tendo um momento assim mais íntimo com Deus, né? Esse conteúdo é um pouco diferente. Eu decidi estar compartilhando com vocês um pouco do livro que se chama, deixa eu só confirmar aqui, A Mulher do Reino. Dentro dos próximos vídeos eu confirmo o nome dos autores, né? Porque agora de cabeça eu não me recordo. Bem, e hoje eu quero estar trazendo aqui com vocês alguns pontos que eu destaquei, né? Sobre o capítulo 1. E esse início vem sobre a questão da introdução do livro, né? Sobre a importância da mulher do reino. Diz assim, essa parte da introdução. Nem no inferno há maior furor do que de uma mulher do reino obstinada. Ela luta com todas as forças em favor do reino, até fazer o diabo arrepender-se de tê-la importunado. Eu achei isso bastante interessante, né? Principalmente porque acho que quando a gente se posiciona, acredito que esses vídeos serão mais voltados para as mulheres, né? Porque o nome do livro diz A Mulher do Reino. E quando nós mulheres, perdão por balançar, gente, nos posicionamos em frente aquilo que Deus nos deu, em frente ao nosso propósito, significa que até o diabo, às vezes, ele teme quando ele vem para cima de nós, mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres do reino, mulheres que estão assim para cumprir a vontade de Deus. E eu achei isso bastante impactante. Vou estar compartilhando aqui a primeira parte, que diz assim: o fundamento da mulher do reino seria o propósito. O capítulo 1, que é o que eu vou estar abordando com vocês hoje, diz: uma mulher valorosa. Ele começa assim: a mulher do reino contribui grandemente para a cultura e age como sentinela em sua casa, a fim de afastar o que é negativo e promover o que é positivo. Prosseguindo aqui, a descrição mais clara da mulher do reino está descrita no livro de Provérbios 31. O interessante é que em nenhum dos meus estudos das escrituras, diz o autor, encontrei uma passagem relativa aos homens que fossem tão contundente quanto a de Provérbios em relação às mulheres. Talvez os homens precisem da Bíblia inteira para isso, ao passo que todas as mulheres necessitam apenas de um capítulo. Ou seja, ele está querendo dizer que as mulheres precisam pelo menos de um capítulo para ter aqui meio que um passo a passo de como ser uma mulher do reino, de como ser uma cristã. Ou como dizem algumas versões, como ser uma mulher virtuosa de fato. Vou seguindo aqui em alguns outros pontos de destaque que eu anotei aqui. Um dos princípios mais importantes para você como mulher do reino é entender que sua vida passa por diferentes estações do ano. Cada estação implica diferentes limites e tempo, bênção e exigências. Tentar fazer as coisas sem estar ciente da estação em que você se encontra é o caminho mais certo para a exaustão e até mesmo para a amargura. Muitas das vezes, só pegando a palavra aqui, eu esqueci, mas muitas das vezes nós mulheres, nós temos aquela falsa sensação de que nós devemos ser mulheres maravilhas, que nós devemos fazer tudo ao mesmo tempo, no mesmo instante. Cuidar da casa, cuidar de filhos, fazer comida, lavar roupa. E não é isso o que Deus diz. Eu vou até estar lendo aqui, depois eu volto aqui prosseguindo, com algumas anotações que eu fiz. A palavra diz assim, né? Em Provérbios, capítulo 31, versículo de 10 a 31. Uma mulher exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela. Nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Com os navios mercantes,
Ela traz de longe suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia o campo e o compra com o que ganha plantas uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura, o fuso é como os dedos, pega a roca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado à porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante ao futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida, as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Bom, prosseguindo aqui sobre o livro, o autor ele põe um ponto que eu achei bastante interessante. O princípio para ser a mulher do reino é... Aí aqui tem esse versículo 30 e 31 de Provérbios, né? A beleza é enganosa e formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida por suas obras, seja elogiada à porta da cidade. E o destaque desse autor foi falando assim, que temer ao Senhor é o que difere a mulher do reino das demais mulheres. Quando a mulher entende qual é a sua identidade perante ao Senhor e assim realiza aquilo que o Senhor a chamou para fazer, os resultados serão extraordinários, pois o que ela faz está de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, o que torna a mulher do reino uma mulher do reino, o que torna as mulheres cristãs diferentes das demais, é principalmente aqui. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Ou seja, quando nós vivemos de acordo com o temor do Senhor, como o próprio autor diz, nós fazemos aquilo que Deus determina pra gente. E fazemos com bom grado, fazemos com alegria. E fazemos com amor. E nisso, e com isso e através disso, o Senhor nos olha de uma forma que Ele se agrada daquilo que Ele vê. Pois Ele vê o temor em nosso coração. Ele vê o amor por estar fazendo aquilo que Ele nos pede em nosso coração. Bom, seguindo aqui, em algumas outras anotações, eu anotei o seguinte: o exercício das funções de uma mulher do reino baseia-se em seu temor a Deus. Como eu disse, o que a gente faz pelo temor a Deus. A maneira pela qual ela prioriza o seu lar, sua família, organiza a vida, toma decisões, escolhe os investimentos e desenvolve as próprias habilidades, resulta de seu esforço para proclamar o reino de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos como forma de proclamar o reino de Deus, nós fazemos como forma de honrar a Deus. Prosseguindo aqui, se as prioridades dela estiverem fundamentadas em outras coisas, isso produzirá cansaço, correria e às vezes fruto de uma vida plena. Ou seja, se o que ela faz não está fundada nas coisas de Deus, ela pode ter cansaço, vai se sentir que está fazendo tudo na correria. Eu falo como exemplo por um período que eu já vivi, né? Meio que como se a gente fizesse, não visse resultado, não encontrasse e não se sentisse satisfeita, como se a gente estivesse correndo, como se a gente estivesse numa esteira. Só que diferente de fazer atividade física, que é o objetivo da esteira, né? Como se a gente estivesse correndo atrás de algo, correndo atrás do vento, só que a gente nunca consegue.
e fora o cansaço que se abate sobre nós. Vou prosseguir aqui. A maneira mais simples que conheço para definir o que significa temer a Deus é levar a Deus a sério. Significa colocar o que Deus diz e o que Ele exige de você como prioridade máxima em sua vida. Temer a Deus não significa morrer de medo dele. A palavra temor deve ser entendida como respeito ou admiração. Reverência. Significa ter Deus na mais alta estima. A mulher do reino teme ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Muitas das vezes, né, eu e acredito que muitas pessoas também, distorcemos a palavra temor. Nós devemos ter temor ao Senhor. Mas esse temor não significa, como o próprio autor diz aqui, né? E com o tempo que quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe, esse temor não significa ter medo. Esse temor significa ter respeito sobre Deus. Ter admiração. Principalmente porque Ele nos criou, nós somos criatura dele. E com isso, algo que ele coloca aqui, que eu também acho, significa ter Deus na mais alta estima, ou seja, colocar Deus como nossa prioridade. Não colocar Deus como se fosse a última coisa que nós devemos recorrer ao longo do dia. Nós devemos começar orando, entregando a Deus nosso dia para que seja feita a vontade dele. E não buscando a Deus somente nos momentos em que nós sentimos necessidade, que nós achamos que precisamos, porque não encontramos saída pelas nossas próprias mãos. E essa frase que eu achei bastante interessante. Somente em Deus ela busca a alegria de viver. Nós, como mulheres do reino de Deus, nós não encontramos a felicidade em outra coisa. Nós não encontramos a felicidade em casamento, não encontramos a felicidade em ter filhos, não encontramos a felicidade em trabalho, em realização pessoal, profissional. A nossa alegria está em Deus, está em viver com Deus, está em ter um relacionamento, está em ter comunhão com Deus. Já estou quase acabando aqui. Vamos prosseguir aqui com as anotações que eu fiz. Há um princípio importante e quase sempre esquecido quando examinamos a vida da mulher de Provérbios 31. Ela não era orgulhosa demais ao ponto de não pedir ajuda. Lemos no versículo 15. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefas às suas servas. Servas não é uma palavra que usamos hoje. Na antiga sociedade hebraica, referia-se a uma criada ou ajudante. Tratava-se de uma pequena referência a uma verdade revelante, que ela tinha, ou seja, que ela havia alguém para ajudá-la. Ou seja, aqui entra a questão que ele reforça, que nós não somos mulheres maravilhas, que nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Nós até conseguimos fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mas tem um determinado limite. E além disso, nós não precisamos fazer tudo ao mesmo tempo. Porque às vezes, ao ler a mulher de Provérbios 31, nós achamos que ela faz tudo e que ela faz tudo ao mesmo tempo. Não é isso que é a palavra de Deus. A mulher não faz tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela acorda, ela não está ali vendendo, não está ali plantando ou cuidando da sua vinha. Vou prosseguir aqui. O segredo para o seu destino é reconhecer humildemente a sua dependência de Deus e engrandecer ao máximo tudo o que Ele lhe concede, mesmo que isso inclua aceitar ou usar a ajuda de outras pessoas. Sabedoria significa reconhecer em que estação você se encontra e viver de acordo com ela. Nunca se envergonhe de admitir que não é capaz de fazer tudo sozinha. O principal é colocar Deus em primeiro lugar e acima de tudo. E a força dele lhe dará o que você necessita para tomar decisões que o glorifiquem. O objetivo é permitir que o temor a Deus seja a maior influência em sua vida. Assim como o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, o valor da mulher virtuosa, da mulher exemplar, da mulher do reino, é o seu temor ao Senhor. Então, entende-se que a mulher do reino, por temer ao Senhor, essa é uma anotação que eu fiz, ela também
ela acaba sendo uma mulher sábia, porque o seu temor está em Deus. Assim como diz num outro versículo, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ou seja, uma mulher que teme ao Senhor é uma mulher do reino, é uma mulher diferenciada, é uma mulher que ela é humilde, ela sabe reconhecer quando ela precisa de ajuda, quando ela consegue dar conta de fazer sozinha. E que nós venhamos nos tornar mulheres assim. E quando eu trago alguma coisa aqui, a primeira coisa que acontece é o Espírito Santo testifica, eu falo para mim mesma sobre coisas que eu vivi e sobre coisas que eu ainda tenho vivido, né? E eu percebo, vendo algumas mulheres do meu convívio, né, que às vezes nós buscamos fazer tudo ao mesmo tempo, que não é que nós não sejamos orgulhosos o suficiente para pedir ajuda, é que nós achamos que nós temos a capacidade. Mas quando a gente anda com o Senhor, quando a gente tem o temor do Senhor, no momento certo a gente percebe que sozinho nós não conseguimos fazer. E tanto é que eu falo por mim, acredito que isso aconteça com vocês também, que eu até estava comentando, eu não sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa fraca. Mediante sempre as situações, eu percebo que eu não tenho força nenhuma para fazer nada. E aonde Deus age na minha vida? Que a gente venha identificar os momentos que nós estamos fracos, que nós precisamos tanto da ajuda de Deus, ou que nós venhamos pedir a ajuda de outras pessoas ao nosso redor. Porque nós não fomos feitos para ficar sozinhos, para ficarmos isolados, nós somos feitos para estarmos em comunhão. Esse é o intuito até de nós irmos na igreja, né? Ter aquela comunhão com os irmãos, onde nós aprendemos e desenvolvemos todas as características, né? Todos os frutos do Espírito também, e estamos ali crescendo juntos, onde um meio que ajuda o outro. E que a gente perceba que nós não estamos sozinhos. Eu acredito que o fato de eu estar compartilhando isso através desses vídeos, que de alguma forma, seja uma pessoa, seja duas pessoas, não sei quantas pessoas virão, não sei quantas pessoas irão curtir, as pessoas podem curtir, não precisam curtir, mas se de alguma forma essa mensagem tocar em seus corações, né, e fizer vocês perceberem, assim como eu percebi, como Deus sempre tem me mostrado, que nós não estamos sós, que nós não precisamos fazer tudo ao mesmo tempo, que Deus está conosco, Ele nos dá força, Ele nos capacita, e quando Ele identifica que a gente precisa da ajuda de uma outra pessoa, Ele irá nos guiar para que a gente venha ter esse contato. E que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, nos enchendo a cada dia na tua doce e maravilhosa presença. Se você ficou até aqui, espero que essa palavra tenha servido para você. Ou se você identificar que essa palavra pode ser encaminhada para outra pessoa, pode estar compartilhando. Mas que eu espero que de alguma forma Deus esteja tocando no seu coração. E que você, mulher que esteja acompanhando, né? Se ainda não decidiu se tornar uma mulher do reino, decida se tornar uma mulher do reino. Comece a buscar a Deus, comece a ler, compreender o que a sua palavra diz. Porque sempre quando a gente está com o Senhor, as coisas são mais fáceis, são mais leves, são suaves. Isso que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Pretendo estar vindo aqui pelo menos 3 vezes por semana, nas próximas semanas, onde cada dia eu vou estar abordando um capítulo deste livro. Fiquem com a paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.